Temos aqui a transcrição da letra de uma música chamada Eu Sou o Vento, de um artista chamado Rudy Cosiello, de um vídeo lá de 2012. E a nossa ideia aqui é tentar, sei lá, desembrulhar esse fluxo de consciência, mergulhar nessas metáforas para entender que identidade, que visão de mundo está sendo criada aqui. E olha, minha primeira impressão é que o texto é denso, é pesado. Tem umas imagens muito fortes e um tom melancólico, quase existencial. Ok, vamos tentar analisar isso. Com certeza. E assim, o que torna tudo mais complexo é o formato, né? Por ser uma letra de música, a estrutura não é linear, não é um argumento lógico do ponto A ao B. É feita de repetições, de imagens que voltam, tudo pensado para criar uma atmosfera, um sentimento. Acho que o nosso desafio vai ser justamente pegar esse turbilhão de ideias e organizar e encontrar os temas que dão liga a tudo isso. Boa. E para começar, acho que o mais óbvio é a pergunta: quem está falando? Quem é essa voz? A letra já abre com uma frase que é um nó na cabeça. Estou vivo, mas não tenho corpo. Isso já define tudo, né? É uma consciência sem um lugar físico. Exatamente. É uma existência puramente abstrata. E a partir daí, essa consciência se define não pelo que ela é, mas pelo que ela faz. Sim, e ela já mostra que tem, duas caras, né? Tem a frase: quando fraco me chamam vento, quando forte tempestade. Ou seja, não há uma coisa só. É a mesma entidade, mas com potências completamente diferentes. É a brisa e a ventania ao mesmo tempo. E eu vejo isso como a grande dualidade que vai guiar a letra inteira. Não é só sobre ser fraco ou forte em termos de poder, mas sobre ser. Ser duas coisas opostas que nascem da mesma essência. A capacidade de ser sutil, quase imperceptível, e a capacidade de ser uma força avassaladora, destrutiva. E essa condição, essa falta de corpo, traz uma consequência direta e muito dolorosa. A solidão. A letra deixa isso muito claro. Tem trechos como: me pego na imensidão do horizonte e me vejo cada dia mais distante. E, de um jeito ainda mais direto, na escuridão me sinto só. É quase uma solidão cósmica. Ele toca em tudo, vê tudo, mas não pertence a lugar nenhum. Você tocou no ponto central. Essa condição de não ter corpo dá a ele uma perspectiva única, a do observador invisível. Tem uma linha na letra que é potentíssima que diz: invisível encontrar-se a mente dentro do seu olhar vazio. Pensa no que isso significa. É uma consciência que consegue atravessar as barreiras, entrar no olhar de alguém, ver o mundo de dentro para fora, mas sem nunca poder ser visto de volta. É uma intimidade que não gera conexão, sabe? Nossa, é uma imagem muito poderosa. E muito triste. É como ser um fantasma. Ele pode observar o calor da vida, mas nunca pode sentir. O poder dele de ser invisível é também a sua prisão. Exatamente isso. E a letra nos joga bem no meio dessa dúvida. Essa condição é uma fonte de poder ou de sofrimento? É a força da tempestade ou a dor da solidão? E a resposta que a música parece dar são as duas coisas, ao mesmo tempo. E uma não existe sem a outra. A força e a dor vêm do mesmo lugar. Mas o que essa entidade pensa sobre o mundo que ela observa? Qual é a filosofia dela? Porque tem uma frase ali que me chocou pela honestidade brutal. Nunca disse que a vida era justa e não estou dizendo que deveria ser. É uma frase de uma frieza que corta, né? Mas faz todo sentido se você pensar na perspectiva dele. É a visão de mundo de uma tempestade. Uma tempestade não pede desculpas. Ela não tem moral, não julga o que é certo ou errado. Ela simplesmente acontece. É uma força da natureza constatando a natureza das coisas. E o jeito que ela descreve isso é fascinante. Ela junta palavras que não deveriam estar juntas. Por exemplo, em um belo dia de tempestade, o vento leva sua vida. Como assim, belo dia de tempestade? Ou então, a brisa leve e suave do vento corta sua alma. Como algo suave pode cortar? Essas contradições parecem ser o ponto central. E elas são totalmente intencionais. O que a letra está nos dizendo é que a vida, a natureza, é feita dessa beleza cruel. A mesma força que traz a chuva para regar a terra é a que causa inundação. A beleza e o terror não são opostos, são faces da mesma moeda. E é nesse ponto que a dor ganha um novo significado na música.
ela não é só destruição. Tem aquela frase que se repete quase como um mantra. Foi por um momento, mas depois nos ensina a amadurecer e ser mais forte. O sofrimento é passageiro, mas o aprendizado fica. É causada pelo vento que leva a sua vida ou corta a sua alma, não é o fim da história. Ela é um mecanismo de transformação. A dor aqui é uma professora. E essa ideia de que a diversidade nos fortalece não é nova, claro. É um tema que a gente vê muito na filosofia. Pensa nos estoicos, aqueles filósofos gregos. Ou até em Nietzsche, com aquela frase famosa: "O que não me mata, me fortalece". A letra está bebendo dessa mesma fonte, mas de um jeito muito mais visceral, sabe? Sem filtro acadêmico. Não é uma lição bonita, mas é a verdade do vento. E falando em visceral, a letra de repente mergulha num território que, olha, eu não esperava. Uma reflexão quase psicológica sobre as emoções humanas. Começa fazendo uma distinção sobre o ódio. O ódio é mais profundo que a raiva, predominantemente uma emoção. Tipo, a raiva é só a ponta do iceberg, o ódio é a massa de gelo inteira. Isso. A raiva é uma reação. O ódio é um estado. É algo mais estrutural. Exato. Mas a parte que realmente me fez parar para pensar foi a comparação que vem depois. Ódio é um afeto tão primitivo quanto amor. Essa frase é muito forte. Colocar o ódio e o amor, que a gente pensa como os polos opostos da experiência humana, no mesmo patamar de origem, como se fossem irmãos nascidos da mesma fonte. É uma ideia bem perturbadora. É perturbadora, mas faz a gente pensar. E a letra dá uma pista do porquê ela faz essa comparação. Diz que ambos nascem de representações e desejos conscientes e inconscientes. Isso é uma sacada psicológica muito profunda. Ela está dizendo que esses sentimentos não são apenas reações ao que acontece no mundo lá fora. Eles brotam de dentro de nós. Dos nossos desejos, dos que a gente conhece e dos que a gente esconde até de nós mesmos. Exato. É quase como pensar no ciúme. Da onde ele vem? De um desejo, de uma insegurança que às vezes a gente nem sabe que tem. A letra está dizendo que o ódio e o amor funcionam assim, vêm do mesmo lugar profundo dentro de nós, antes mesmo da gente pensar sobre eles. É uma visão quase freudiana da coisa. Mas espera aí, isso levanta uma questão óbvia. Por que uma entidade como o vento, sem corpo, sem cérebro, estaria refletindo sobre psicologia humana com essa profundidade toda? O que o vento tem a ver com desejos inconscientes? E aí que está a grande virada interpretativa, eu acho. E se o vento não for só uma força da natureza lá fora? E se for uma metáfora para a própria psique humana, selvagem, invisível, que a gente não consegue tocar ou controlar? Uma força dentro de nós que é capaz tanto de um carinho, de uma brisa leve e suave, quanto de uma fúria destrutiva, uma tempestade. Ok, isso muda tudo. Então a jornada do vento é, na verdade, uma jornada para dentro de si mesmo. É uma possibilidade muito forte. Nessa leitura, as visões fascinantes que a letra menciona não seriam paisagens do mundo, mas os insights, sabe? As revelações que a gente tem quando olha para dentro de forma honesta, sem medo de encontrar nossa própria tempestade. A música seria um grande exercício de autoanálise. Isso faz muito sentido, porque se essa é uma jornada interior, então o lugar onde ela acontece também deve ser simbólico. E que lugar, hein? A letra fala em "estou vagando pelo vale" e depois dá nome a ele, "meu vale da morte" ou "vale da dispersão". Isso. E descreve esse lugar com imagens bem sombrias. Sujeitas salvas no pó, na lama. É um cenário de decadência, de abandono. Totalmente. E esse vale não parece ser só um lugar físico, mas um estado de espírito, né? O lugar da dispersão, da desolação, onde essa consciência vaga meio sem rumo. Com certeza. A paisagem aqui não é só um pano de fundo. Ela é um espelho do estado emocional do narrador. Se você se sente vazio, distante e sozinho por dentro, o mundo ao seu redor parece um vale da morte. O cenário reforça e justifica o sentimento. E no fim, tudo se amarra de um jeito impressionante. A identidade do narrador, que é essa força dupla, sua filosofia de que a dor ensina e o cenário desolado onde ele vive. Uma coisa não funciona sem a outra. É um universo fechado e muito coerente.
Ok, depois de toda essa viagem, pra gente tentar dar uma amarrada, o que a gente tira disso tudo? Parece que a letra de Eu Sou o Vento usa essa figura do vento para explorar a condição humana. É uma consciência que é ao mesmo tempo poderosa e terrivelmente solitária, que é a brisa e a tempestade, e que, por observar a vida de fora, sem participar, chega a uma conclusão bem dura. A dor não é um acidente, é uma ferramenta de crescimento. É uma ótima síntese. A música usa essa metáfora de uma força da natureza para falar das dualidades que existem dentro de nós. Poder e solidão, destruição e amadurecimento, e, de um jeito bem provocador, o ódio e o amor como forças igualmente primárias, nascidas das profundezas da nossa psique. No fim das contas, é o retrato de uma consciência que observa um mundo de uma distância que não pode ser cruzada, pensando de forma profunda e dolorosa sobre a vida, sem nunca poder mergulhar nela de verdade. É a tragédia e, ao mesmo tempo, o poder do grande observador. E isso tudo nos deixa com uma última pulga atrás da orelha para quem nos ouve. A letra termina com o narrador reafirmando sua identidade mais humilde. Quando fraco, me chama o vento. Se uma força da natureza, algo que a gente considera abstrato e sem mente, pode articular uma visão tão complexa sobre emoções, sobre desejos conscientes e inconscientes, isso faz a gente pensar, né? Será que a consciência é algo que pertence apenas aos seres vivos, com cérebro e corpo? Ou ela poderia ser uma propriedade mais fundamental do universo? Algo que está latente em tudo, até no vento, só esperando uma linguagem, uma forma de se expressar. Predominantemente uma emoção, predominantemente estou vagando pelo vale da dispersão. Entre visões fascinantes, ódio é um afeto tão primitivo quanto o amor, tanto quanto nasce de representações e desejos conscientes e inconscientes, os quais refletem que nos faz pensar sermos sujeitos às vestes alvas no pó, na lama do meu vale da morte. Estou vivo, mas não tenho corpo. Quando fraco, me chama o vento. Quando forte, tempestade.